Pais levarem os filhos para a emergência dos hospitais, a febre não é uma doença, mas um sintoma de que algo não vai bem no organismo. Mas você sabe a partir de que temperatura é considerado febre? E qual é o momento de procurar o médico? Hoje, no quadro Meu Bebê, vamos esclarecer essas dúvidas e falar sobre o que deve e o que não deve ser feito em casa para baixar a febre. Passou dos 37,5 de temperatura, a preocupação começa. Conforme o termômetro foi subindo, o nervosismo de Denise também aumentou. Afinal, Maria Helena ainda é bem pequena. E quando se trata de mudanças na temperatura corporal, é sempre bom ficar atento. A gente fica nervosa, né? Nossa, tudo que acontece a gente fica nervoso, né? Principalmente com relação à febre. E ela fica molinha, chorando, engana e tal, e a gente fica meio preocupado. O pai de primeira viagem ficou bastante apreensivo. Enquanto a pequena não voltava ao normal, ele distraía a filha. Quando ela tá com essas um pouquinho doentinha, né? Então acaba sendo muito cansativo e a gente procura alternar um pouco para poder não sobrecarregar muito a mãe. E o coração fica apertado, né? Tá vendo a filha da gente sofrendo um pouquinho ali e a gente quer pelo menos, se não ajudar com um medicamento, com tratamento, mas poder pelo menos brincar um pouco, distrair ela para que ela possa esquecer um pouco o mal-estar que ela está sentindo naquele momento, né? A primeira febre de Maria Helena, que hoje tem 10 meses, foi causada pelas primeiras vacinas. Como a mãe queria acabar logo com a febre, a primeira alternativa que Denise encontrou foi dar um remedinho infantil para baixar a temperatura. Mas atenção, nenhum medicamento deve ser receitado sem a ajuda do médico. Eu dei por conta mesmo da reação dela, de já ficar molinha, enjoadinha, aí eu resolvi dar. Todo mundo já ouviu falar nessa palavrinha, febre, mas o que significa? No dicionário ela tem vários significados. Vamos ficar com o primeiro, que diz que é a elevação anormal da temperatura corporal. A temperatura normal do corpo de um bebê ou de uma criança varia de 36 a 37 graus. Passou disso, ela entra em estado febril e aos 37,8 graus é febre. Para os médicos, a febre não é uma doença, e sim um mecanismo de defesa em que o corpo eleva a temperatura para combater agressores. Pode ser um vírus, bactéria e até, quem sabe, um dentinho que está nascendo. A febre ela é uma forma do organismo de se defender contra alguma invasão, a uma possível infecção, né? Os principais agentes que a gente considera como infecciosos são os vírus, as bactérias e os fungos. Mas também pode ser uma resposta a um processo inflamatório. Então a gente assim, sempre tem que notar que a gente não deve criar aquele furor, aquela preocupação excessiva em relação à febre como uma doença, mas observar a evolução dela para poder detectar qual é o que está causando ela e aí sim a gente poder tratá-la. Preocupação é a palavra que define qualquer pai, principalmente quando se trata de saúde. E não importa qual seja o motivo da febre. Esse é o assunto que tira o sono de qualquer mãe, principalmente o da Fiamma, que é mãe de primeira viagem. Tudo assusta. Do mínimo espirro a um soluço que ele dá e não termina, a gente fica preocupada. O Guilherme tem 3 meses, esbanja saúde e desde que nasceu visita sempre o consultório da pediatra. E a mãe segue à risca todas as recomendações da médica. Como o Guilherme ainda está desenvolvendo a imunidade, o pai fica atento ao comportamento do filho. Cada movimento é observado. A preocupação vai desde se ele está sorrindo demais até se ele está dormindo demais. qualquer coisa a gente alterou a normalidade, eu já fico preocupado já. A cada ida ao consultório, a pediatra verifica o peso, o tamanho do bebê para saber quanto ele cresceu. Depois, os pais precisam dizer como anda a alimentação do filho. O processo faz parte da medicina dos 1000 dias de vida. Tudo para evitar doenças e complicações, inclusive a febre. A febre é um sinal de alerta, por isso os pais ficam
tão preocupados, principalmente os de primeira viagem. E olha só, a febre é o assunto que traz as mães ao consultório do pediatra. Todo mundo fica com medo. Mas é importante ficar atento a algumas dicas. Olha só, se o bebê tiver menos de 3 meses, como o Guilherme, a primeira febre é super importante. Por isso, a mãe tem que trazer logo ao pediatra. Agora, se a criança for um pouco maiorzinha, os pais precisam esperar 72 horas para levar ao médico. Mas durante esse tempo, os pais precisam prestar atenção. Se a criança estiver molinha, aí sim, ela deve ir logo ao médico. A gente fala que hoje em dia as mães sofrem da febrefobia, né? Que é um medo exagerado da febre. Vamos tentar controlar um pouco esse medo, porque a febre é o corpo se defendendo. A febre é boa. A febre é o corpo produzindo defesas para conseguir se defender sozinho, sem necessidade de medicação, de antibiótico. E eu sempre falo isso para as mães do pronto-socorro. Observa um pouco, fica um pouco em casa, medica. Às vezes, antes do 3º dia, que são 72 horas, a febre vai embora, como se nada tivesse acontecido. O corpo do seu filho se defendeu sozinho e isso é muito bom. Mas na hora da preocupação, o que os pais devem fazer para baixar a febre? Preste atenção na dica. Antes de qualquer coisa, é preciso verificar a temperatura corporal. É importante ter em casa um termômetro. Para saber a temperatura correta do seu bebê, coloque o termômetro na axila. Se passou dos 37,8 graus, é febre. Aí, antes de usar qualquer medicamento, um banho morno resolve a situação. A pediatra explica o porquê. Porque o banho gelado ele vai fazer o resfriamento rápido da temperatura, uma inversão muito rápida da temperatura da criança. E essa inversão rápida da temperatura é a causa da crise convulsiva febril, que é o grande medo das mães quando procuram um pronto-socorro, com crianças com a febre muito elevada. Elas têm esse temor e a gente sempre orienta, sempre manter a temperatura mais constante, né? Então, evitar o banho gelado. Durante esse período, a hidratação é fundamental. Compressas de água morna na testa ajudam. Já cobrir a criança com cobertores pesados, não, pois isso mantém o calor. O ideal é vesti-la com roupas leves. E sabe aquela receitinha antiga de usar algodão embebido em álcool no corpo para baixar a febre? Ela não é recomendada pelos médicos. Quando a gente tem febre, a gente já há uma vasodilatação. Os vasos do nosso corpo eles ficam dilatados. Então, se a gente coloca ainda o álcool em cima, há uma rápida absorção daquele componente, né? Podendo levar a uma intoxicação da criança. Além da intoxicação, uma irritação na pele, né? Então, isso é muito perigoso.